E aí, trabalhadores, beleza? Bora aqui para mais um vídeo. Agora fazer uma análise completa da Fleury. Então vamos aqui para o aviso. Esse conteúdo tem 100% caráter educativo e não envolve nenhuma recomendação de investimento. Toda a informação educacional apresentada não deve ser representada como uma sugestão de compra, venda ou manutenção do ativo e não tem como fim indicar nenhuma empresa. Todo investimento está sujeito a risco de perda de capital. O investidor deve realizar a sua própria análise e escolher onde ele deseja investir, sempre levando em consideração o seu perfil de risco. Falar aqui um pouco da Fleury. A Fleury é uma empresa fundada em 1964, então ela já tem 56 anos. Ela tem listagem na B3 desde 2009, já fazem 11 anos. Ela é do segmento de listagem do novo mercado, então ela tem 100% de tag along e 57,7% de free float. Ela representa 0,4% da B3, então uma empresa relativamente grande. Ela é do setor de saúde. Então hoje a Fleury tem 3,1 bilhões de receita bruta e aproximadamente 334 milhões de lucro líquido. Ela tem 82 milhões de exames realizados e 321 mil acessórios médicos e aproximadamente 92 mil relatórios integrados. Mais de 3,5 mil testes ofertados em 37 áreas, conta com aproximadamente 10 mil funcionários e 2,4 mil médicos prestando serviço. Hoje, atualmente, ela tem 14 marcas presentes nas maiores regiões metropolitanas do Brasil e ela é posicionada nos setores premium, intermediário, alto e intermediário. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Aqui são as 14 marcas da Fleury, depois mais para frente eu vou mostrar a relevância de cada marca dentro da receita da companhia. Mais um ponto que é interessante ressaltar, a avaliação externa e interna da empresa. Então, a avaliação dos consumidores, dos clientes do Reclame Aqui é de 8 de 10, então é ótima, é uma avaliação super boa. E a avaliação dos funcionários, considerando na Glassdoor, é de 3,9 de 5, também uma classificação muito boa. A atuação por localização geográfica, então a Fleury hoje está presente em 9 estados, sendo eles São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão e o Distrito Federal. Então aqui está onde cada marca é mais presente. A atuação por segmento dela, como eu já adiantei um pouquinho lá na frente, mas no setor premium ela tem as marcas em São Paulo da Fleury, no Distrito Federal. A intermediário alta ficaria ali no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A parte intermediária, então, ela tem a mais presente em praticamente todas as regionais e também outros laboratórios. Na atuação do segmento básico, hoje ela conta com a campanha Até Você, que é um laboratório 100% digital, mas ele tem aproximadamente só 2% da receita. Então ele ainda não é muito relevante dentro do todo. Modelo de negócios. Hoje o modelo de medicina diagnóstica da Fleury basicamente consiste num paciente, onde a Fleury oferece análises clínicas e exames de imagem, e o paciente vai até o laboratório Fleury, e ele pode adquirir esse serviço pelo pagamento particular. Atualmente, isso representa 10% da receita do Grupo Fleury. E a outra maneira é quando esse paciente ele é funcionário de uma empresa, então, através do meio corporativo, a empresa adquire uma seguradora, né, que são os planos de saúde. Então, aqui alguns exemplos como Bradesco, Sul América, Mil, etc. Então, ele tem essa cobertura médica através dos planos de saúde e ele vai até a Fleury e utiliza os serviços da Fleury. Porém, quem paga a Fleury não é um paciente, e sim a seguradora. E esse pagamento pelos serviços prestados da seguradora representa 90% da receita do Grupo Fleury. Modelos de negócio e serviços. Hoje a Fleury conta com 83% da receita sobre unidades de atendimento, então ela tem a abrangência de 243 unidades de atendimento em 8 estados mais o Distrito Federal, correspondendo a 69% do mercado de saúde brasileiro. Ela tem outros 15% da sua receita vindo de operações em hospitais, então ela tem parceria com alguns hospitais, onde ela atua dentro dos hospitais como um laboratório interno fazendo os exames. Então ela tem forte presença em 30 renomados centros médicos e hospitais, então, alguns deles aqui como o Sírio-Libanês, o AC Camargo, o Samaritano, o Oswaldo Cruz, e a operação Lab to Lab, que representa 2% da receita. Então ela fornece teste de alta complexidade para mais de 600 laboratórios em todo o território brasileiro.
Aqui falar um pouco a missão é prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão de saúde e o bem-estar das pessoas com excelência, humanidade e sustentabilidade, com a visão de saúde e bem-estar para a plena realização das pessoas, e os valores são excelência, respeito, independência, solidariedade, voltada ao cliente, integridade, inovação e entusiasmo. Então a gente vê que ela é bem focada por ser do setor de saúde, né, com essa parte de saúde, porém bem-estar dos pacientes e realização das pessoas. A composição acionária. Hoje ela é composta, dividida em três grandes blocos. O primeiro bloco é da Brad Seguro, que é um grupo da Bradesco Seguro, representando 22%. O segundo bloco é o bloco de médicos sócios, que representa aproximadamente 20%. E os demais fica com os outros acionistas, que é a questão do free float que eu falei anteriormente, de 57,7%. Isso compõe o Grupo Fleury. Então a gente vê que a maioria das ações do mercado está com os demais acionistas. Falar um pouco da análise SWOT. Então vou começar aqui pelos pontos fortes. Dos fatores internos, então ela tem um excelente atendimento, qualidade elevada nos serviços prestados e ela traz o sentimento de custo zero para o cliente. Então é onde o paciente que vai utilizar do serviço da Fleury tem o sentimento de pagar, pois quem paga é o plano de saúde, então ele é custo zero, como se fosse o sentimento de custo zero. Olhando pelo lado de oportunidades, que são fatores externos, então são novas aquisições de grupos fortes em outras regionais. Então tem algumas regionais onde ela ainda não é líder de mercado, então ela poderia fazer novas aquisições e adquirir a liderança do mercado. Então, quanto maior o grupo Fleury, maior a facilidade de negociação nas duas pontas, que são com os fornecedores, que são equipamentos e insumos, e na outra ponta com os clientes, que são os planos de saúde e seguradoras. Lembrando que aqui nos fatores internos é onde ela tem a capacidade de movimentação, de mudança. Então, dentro das fraquezas, ela depende das seguradoras. Então, hoje, boa parte da receita dela vem das seguradoras. Como eu mostrei anteriormente, 90% da receita vem das seguradoras. Então, ela ainda pode desenvolver alguma maneira de negócio que vai tornando ela mais independente das seguradoras. E outra parte sobre os controladores majoritários, com 44% da companhia, onde a força deles de voto é maior e se eles não tiverem alinhados, pode causar alguma briga interna e não escolher a melhor saída para a companhia. Falando sobre as ameaças, então tem relação às ameaças que é um fator externo, é sobre a mudança na legislação de seguros de saúde, onde hoje as companhias são obrigadas a ter seguro de saúde para seus colaboradores. Porém, se isso sofrer alguma mudança, impacta diretamente na receita dela, que hoje vem 90% desses seguros de saúde. A parte dos concorrentes regionais, onde em algumas regiões ela não é líder, então ela tem esse tipo de ameaça. E a fiscalização da Anvisa, onde hoje ela tem que estar de acordo com boa parte das regras solicitadas pela Anvisa, tanto de descarte de material, quanto de limpeza no local e procedimentos. Falar um pouco da parte da cotação. No dia que eu puxei a última cotação dela, foi no dia 11 de dezembro, ela estava em 27,09, mas aqui a gente consegue observar no longo de 10 anos, onde ela teve um forte crescimento ali a partir do ano de 2016, 2017, quando ela veio forte também com a parte de aquisições de novas empresas, então ela é uma empresa que cresce bastante inorganicamente, porém mais para frente eu vou mostrar que ela está crescendo nas duas pontas. Vale lembrar que puxei essas informações do site do Eduardo Cavalcante, do Fundamentei. É um excelente site para consultas das empresas, fazer algum tipo de análise quantitativa e olhar alguns números e indicadores. Falar um pouco aqui da liquidez, então no pregão de 11 do 12, ela teve um volume de 36,4 milhões de reais negociados e a gente vê que ela tem uma liquidez muito boa. Para o dia ela faz essa movimentação de volume bem grande, então não é nenhum problema para o pequeno acionista investir numa empresa dessa, olhando pelo lado da liquidez. Falando um pouco da análise quantitativa, então aqui a gente tem um pouco do histórico dela, a gente vê que ela vinha com números crescentes e bons números desde 2016 até 2019, porém agora no ano de 2020 a gente consegue observar que ela teve um grande impacto nesses primeiros 9 meses devido à pandemia, né? Então ela teve uma queda na sua receita líquida, a gente vê também que ela teve uma queda no lucro líquido, as margens dela também diminuíram um pouco, muito por conta da quarentena, onde o pessoal teve que ficar em casa, então muitas pessoas não foram a consultas médicas e
e devido a isso também não viram necessidade de fazer exames. Porém, aqui mais para frente eu vou mostrar alguns números do terceiro TRI, onde ela vem forte em linha com os patamares anteriores à pandemia. E mesmo com o crescimento, o grupo sempre veio pagando fortes dividendos. Então a gente consegue ver que a porcentagem de payout vem sendo elevada. E nos últimos 2 anos, de 2018 e 2019, ela praticamente distribuiu quase 100% do lucro como dividendos. Porém, esse ano está na faixa dos 50% e acredito que não deve mudar muito devido à situação que nós estamos vivendo, onde a empresa tem que focar bastante em caixa, né? A gente vê que o caixa dela cresceu e a dívida também cresceu, porém a dívida EBITDA está 1.1, está bem controlada. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais dessa dívida. A receita bruta e o same store sales, que é as vendas nas mesmas lojas. Então, no terceiro TRI foi um crescimento de receita bruta de 13,7% em unidades de atendimento e no same store sales de 10,6%. Então, trazer aqui um pouco mais detalhado. Então, nas unidades de atendimento a gente vê um forte impacto no segundo TRI, porém o terceiro TRI a gente já vê que ele vem melhor do que o terceiro e o quarto TRI do ano passado. Sobre a marca Fleury também, ela veio bem impactada no segundo trimestre, porém já uma recuperação dos dois lados, tanto da receita bruta total quanto same-store sales de 13%. As marcas também do Rio de Janeiro também foram bem impactadas e está iniciando a recuperação do terceiro TRI, ainda está leve essa recuperação, porém já está num campo positivo. Das marcas a mais em São Paulo e das marcas regionais. Vale também colocar um ponto que em atendimentos móveis a receita bruta cresceu mais de 113%, representando 8,5% da receita consolidada do terceiro TRI. Relevância de cada marca na receita. Então, eu trago para vocês um gráfico onde dá para ver o crescimento da receita, né? E a relevância de cada marca dentro da receita de cada ano e no último TRI aqui, considerando o LTM, que são os últimos 12 meses somados. Então a gente vê que ela tem um CAGR de mais de 12%, então isso daí praticamente quer dizer que ela vem crescendo o ano mais ou menos 12% nesses últimos 10 anos. Porém a gente vê que a receita dela, apesar de vindo crescendo nesse ano de 2020, ela foi afetada e a gente sabe que muito por conta da pandemia. Porém, ainda faltam 3 meses para completar essa análise. Lembrando que aqui a última análise representa o terceiro TRI de 2020, ainda falta o quarto TRI, então ela pode vir em linha ainda com o ano passado. Os indicadores financeiros, então, dados do segundo TRI e dos últimos 12 meses com impacto pela pandemia. Então, olhando o EBITDA do trimestre em milhões e o crescimento da margem, a gente vê que ela veio no primeiro TRI ok, em linha com o quarto TRI de 2019, porém o segundo TRI foi brutalmente impactado, que é o que está impactando o número do ano. Porém, no terceiro TRI aqui a gente já vê a forte retomada do EBITDA. Olhando o fluxo de caixa operacional do trimestre, também a gente consegue observar que ela já vem com um crescimento forte, porém ainda está abaixo dos patamares do ano passado. Olhando para o EBITDA anual em milhões, a gente já consegue observar aqui uma retomada, considerando 2020 e os últimos 12 meses, porém vale ressaltar que faltam os últimos 3 meses para completar o ano, então ainda o EBITDA deve ter algum crescimento. A gente já vê que em questão de margem, ela já recuperou as margens de 2018. E olhando o fluxo de caixa operacional anual, ela vem em linha, porém ainda estamos num patamar ainda acima só de 2017. Vamos falar um pouco agora dos níveis de endividamento. Olhando a dívida líquida, a gente consegue observar aqui que a dívida líquida dela vem aumentando, né? E no terceiro TRI ela aumentou, está maior do que no ano de 2019. Porém, a dívida líquida sobre o EBITDA está em 1.1, está extremamente controlada. Está sadia essa dívida dela. Olhando o cronograma de amortização das debêntures, que são as dívidas dela, então, hoje ela tem um caixa de 1,2 e a gente consegue ver aqui que as dívidas dela são para longo prazo. Então, ela tem que quitar dívidas em 2021, 2022 e 2023, ela já tem caixa para conseguir liquidar isso. Então, a maior parte da dívida dela está após 2024. Então, está bem controlada essa dívida dela, bem tranquila. Então, olhando um pouco da dívida, aqui o indexador da dívida dela, boa parte do indexador, 97%, é baseado no CDI. Então, olhando aqui do lado do portfólio de emissões de debêntures, elas são baseadas no CDI, então é um indexador bem tranquilo e a remuneração não está elevada.
Retorno e satisfação dos clientes, medidos em NPS. Vamos falar primeiro aqui do ROIC ajustado. A gente vê que tem uma queda aí, óbvio, devido à pandemia, né? Então ela foi fortemente impactada, a gente consegue observar, porém ela já está demonstrando uma retomada agora no terceiro tri. E aí, eu vou falar um pouco o que é o NPS, qual que é a escala do NPS. Então, o NPS de menos 100 a 0 é crítico, de 0 até 30 a gente considera em aperfeiçoamento, de 30 a 70 a gente considera que tem uma qualidade, porém de 70 a 100 ele é considerado excelente. E olhando aqui no gráfico do lado direito, né, o NPS da Fleury, ele já vem excelente há muito tempo, né? Ele vem excelente desde o terceiro tri ali de 2018. Apesar de ter uma forte queda agora nos últimos trimestres, ele ainda está em 74,6, então está dentro da faixa de excelente. Então quer dizer que a satisfação dos clientes está ok. Principais drivers do setor de saúde. Então, como já venho falando, né, teve um grande impacto nos dados dos 9 meses devido à pandemia. Então, a gente vê aqui os drivers do setor de saúde. O crescimento da população com mais de 60 anos, ele vem aumentando, então a gente consegue observar que de 2015 até 2025 a expectativa é de estar em 12,12. A expectativa de vida de idade vem aumentando também de acordo com os anos, então a estimativa que é em 2030 de 78 anos, 2040 80 e 2050 81. Isso é bom para a Fleury, considerando que quanto maior o tempo de vida, maior o número de exames que essa pessoa pode acabar necessitando. Então, a variação de benefícios versus os empregos, né? Então, ela é uma empresa que é fortemente impactada pelo desemprego, pois como 90% da sua receita vem das seguradoras, e as seguradoras, que são os planos de saúde, geralmente estão atrelados aos empregos diretos, né, formais, quando tem uma queda dos empregos formais, ela também vai ter uma queda no seu número de exames, tendo também uma queda nas suas receitas. Pois nós vimos lá que somente 10% da receita da Fleury vem por exames particulares feitos diretamente pelos clientes. E a penetração dos planos de saúde, né, comparado com outros países, então a gente vê que na França é de 95%, Canadá 67%, e o Brasil está ali com 25%. Então a gente também vê que apesar de ser um número que assusta, né, de ela depender dos planos de saúde, a tendência a desenvolver o país é aumentar o número de pessoas com plano de saúde, né, a penetração do plano de saúde. Então falar um pouco do mercado privado de medicina diagnóstica. Ele ainda é fragmentado, então a gente consegue observar aqui que ele tem uma grande concentração nos principais centros econômicos. Então, São Paulo, Rio, Minas, representa boa parte aí dos beneficiários de medicina diagnóstica em 2020, considerando aqui em milhões, né? Então, o Grupo Fleury hoje conta com aproximadamente 47 milhões de beneficiários e com presença representando 69% do mercado total dos cuidados de saúde privados. E olhando para o market share dos laboratórios listados em receita de 2018, a Fleury, mais os outros laboratórios listados dela, considera 25% da receita. Então, o Brasil, considerando esses dados de 2018, possui aproximadamente 16 mil laboratórios que fornecem os testes diagnósticos, que geram aproximadamente 30 bilhões em receita. Falando um pouco do modelo de expansão da Fleury, então ela tem uma grande consolidação de mercado de diagnósticos por meio de expansão orgânica, onde 54 novas unidades desde 2017 foram inauguradas, né? Boa parte aqui na região de São Paulo. Então ela já vem com crescimento forte nessa parte orgânica, mas também ela vem com um crescimento mais forte ainda na parte inorgânica, que é nas aquisições, onde 69% de novas unidades foram adicionadas desde 2017, e isso gera mais de 250 milhões em receitas. Falar um pouco da liderança genômica do Brasil, né? Então a Fleury hoje ela é líder nos testes que podem descobrir doenças relacionadas ao genoma. Então, para mim, essa é uma característica forte para o futuro para a Fleury, pois hoje ela já é líder nessa parte genômica e a gente vê aqui embaixo, né, o crescimento dessa receita, apesar de ela ser pequena ainda, né, em torno de 16 milhões, hoje já fazem 300 testes em genômica e o potencial do mercado é de 2 bilhões em 5 anos. Então a gente vê que tem um crescimento aí expressivo esperado para os próximos 5 anos. E como ela já é líder,
provavelmente ela continua dominando esse mercado durante esse período. Vale ressaltar que a Fleury ela investe bastante em tecnologia, equipamento e novos modelos de teste para continuar dominando parte do mercado. Então, um resumão aqui da Fleury, é uma das melhores empresas do setor de saúde. Ela atua num setor perene, né? Então dificilmente a gente vai ver acabar de fazer testes de saúde. A gente tem que preservar e cuidar da nossa saúde. E a melhor maneira de a gente descobrir se a gente tem algum problema ou não, ou fazer uma manutenção, um check-up, é utilizando dos testes e dos serviços da Fleury. Atuação em diversos estados e podendo também expandir para mais regiões. Então a gente viu lá atrás que Minas Gerais, a Fleury não está presente e é um mercado super forte, onde possivelmente ela pode fazer alguma aquisição aí no futuro e ainda expandir mais ainda o seu potencial. Crescimento tanto orgânico como inorgânico. E ela possui uma qualidade elevada nos serviços, fidelizando os clientes dela. Um ponto a observar é a dependência da regulação das seguradoras de saúde. Então, se sofrer alguma mudança na regulação, ela vai ser fortemente impactada, pois 90% da receita dela vem dessa parte das seguradoras. Então, trabalhadores, se vocês curtiram essa análise, escreve aqui embaixo para mim nos comentários se você é acionista da Fleury e qual a outra empresa que vocês querem que eu faça análise. Eu vou pedir para vocês já se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixando aquele like. Valeu, obrigado!